Olá galera, estamos aqui com o professor Roberto Correia, História do Brasil, aula do nosso curso ProEnem, um curso que vai te aprovar no vestibular. E você que está em casa, na sua correria, que está estudando, galera, é assim mesmo, é difícil, mas você vai conseguir. Separa seu horário de estudo, mete a cara, fica aí no seu iPad, vai no seu iPhone, aí você está de bobeira deitado na cama, cara, pega seu celular, fica lá assistindo uma aulinha, coloca o fonezinho e cai dentro que você vai alcançar seu objetivo, vai conseguir passar no vestibular. A aula de hoje, de História do Brasil, comigo, o professor Roberto Correia, vai ser sobre período democrático. Período que vai de 45 a 64. Nesse período, nós tivemos o fim do governo Vargas. Se você lembrar, o fim do governo Vargas acontece pelaquela contradição. O Brasil vai à guerra ao lado da democracia, mas internamente o Vargas tinha um governo de inspiração fascista. Esse governo de inspiração fascista, mas ao mesmo tempo lutando ao lado da democracia, fez com que o exército viesse e derrubasse o governo dele. Tranquilo? E aí ele disse, eu saio, mas voltarei nos braços do povo. Quer dizer, então o próprio Vargas vai dizer que depois voltaria nos braços do povo e ele acaba voltando no segundo governo. Esse período que vai de 45 a 64, outra coisa importante também. Não só em 45 você tem a queda de Vargas, como você tem que lembrar que em 64 você vai ter ditadura militar. Então é um período que você vai ter 5 presidentes eleitos, de 45 a 64, que é um período entre duas ditaduras, né? A do Estado Novo, que acaba, e a ditadura militar, que começa em 64. Galera, vamos lá. Aquilo que eu já conversei com vocês. Período que os presidentes foram eleitos pelo voto direto secreto, por isso podemos falar que é um período democrático. Nós tivemos um movimento chamado queremismo, esse movimento foi muito interessante. Quando o Vargas ele sai do Palácio Catete, quando ele sai da presidência, forçado aí pelo exército, você vai ter um movimento popular que quer que ele continue até uma nova Constituição. Quer dizer, esse movimento é chamado queremismo, né? Queremos Vargas de volta, queremos Vargas no poder. Esse movimento queremista foi feito pelo PTB, o partido dele, mas também teve a espontaneidade do povo. Quer dizer, você vai ter uma população que vai apoiar esse movimento, né? O movimento que pediu o retorno de Vargas até ser elaborada uma nova Constituição. Inclusive, você vê aqui nas fotos, né, manifestações populares exigindo aí a volta aí de Getúlio Vargas até uma nova Constituição, o queremismo. Os novos partidos, né? Se você tem um processo democrático, você lembra que no Estado Novo não tinha partido político, inclusive essa é uma diferença gritante, uma diferença clara entre o Vargas e o fascismo, e como com o Vargas não tinha nenhum partido político, agora voltou a democracia, você vai ter os novos partidos políticos. Nós vamos ter 4 partidos importantes, tá? Os mais importantes. O primeiro, o PSD. E aí eu vou ter que ler isso junto com vocês para a gente entender isso aí. Partido Social Democrático. Primeiro ponto, galera. Criado por Getúlio Vargas, tinha como base os latifundiários. Quer dizer, era um partido que tinha apoio do coronelismo, era um partido que tinha apoio do latifúndio. Getúlio, mesmo com a sua política de indústria de base, mesmo com sua política de fazer um Brasil industrial, o Getúlio ele não abre mão de ter apoio dos coronéis. Ele cria um partido para o apoio dos coronéis, para o apoio dos latifundiários. Então você vai ter apoio dos latifundiários, banqueiros e empresários. A base eleitoral era o voto de cabresto. Você tem que lembrar que o Brasil naquela época ainda era majoritariamente rural. E ele criou um partido para o campo, para controlar esse voto do campo, um partido mais conservador, que tinha apoio de banqueiros e empresários também. O partido que vai fazer oposição a Getúlio e que vai ser chamado de entreguista pela sua aproximação com os Estados Unidos. A UDN, a União Democrática Nacional, foi liderada por Carlos Lacerda, que tinha como base a classe média. A classe média gostava muito do discurso de Lacerda, gostava muito desse discurso moralista, desse discurso anticorrupção do Lacerda. Então, grandes empresários apoiavam esse partido. Você tinha ele ligado ao capital estrangeiro, principalmente norte-americano. A imprensa era bem favorável a esse partido. O próprio Lacerda era da imprensa, era jornalista, ele tinha um jornal chamado Tribuna. Você vai ter outros jornais como o Globo, como o Estado de São Paulo, também apoiando esse partido, essa visão classe média, essa visão opinião pública. Esse partido realmente era um partido que contava com muita simpatia nesses segmentos. Oposição a Getúlio, oposição ao trabalhismo, oposição ao populismo, tá? Sendo contra o nacionalismo, eles, inclusive,
de certa forma, não queriam aprovar a criação da Petrobras, só para você ter uma ideia. Eles eram contra essas políticas nacionalistas e contra também o trabalhismo. Boa ligação com os Estados Unidos, muito próximo dos Estados Unidos. O DN, apelido dos caras, entreguistas. Beleza. PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Esse PTB foi criado também por Getúlio. Olha como é que Getúlio era uma águia na política. Ele cria o PTB e aí para conseguir o apoio dos trabalhadores urbanos. Se ele já tinha um PSD, o Partido Social Democrático, que tinha um voto do campo, agora ele criava um partido para ter o voto da cidade. E o Getúlio é muito esperto, porque analisa comigo o seguinte. Nos anos 50, com o aumento do processo de industrialização, a tendência é as pessoas saírem do campo e vir para a cidade. Então a tendência é que você tenha um aumento desse tipo de trabalhador, desse tipo de gente, o trabalhador urbano, o operário. Então ele está criando um partido para cooptar, para controlar esses novos atores sociais. Muito esperto, né? Ele controla o voto de Cabresto, mas também controla o voto da cidade. Trabalhadores urbanos e do movimento sindical, quer dizer, ele vai controlar aí esse movimento sindical também. A ideia era a defesa e ampliação da legislação trabalhista, quer dizer, aumentar cada vez mais os direitos trabalhistas, né, fazer lutas sociais, fazer greves e, sempre que possível, associar o PTB ao PSD para ele ganhar a eleição. Quer dizer, Getúlio realmente era uma águia política. Partido Comunista Brasileiro, o antigo Partidão. Você lembra que ele foi criado em 22, ainda na República Velha. Esse partido foi criado em 22 na República Velha e foi proibido de funcionar. Ele veio com o nome de BOC, Bloco Operário Camponês, foi proibido de funcionar. Aí ele veio com o nome de ANL, Aliança Nacional Libertadora. Você lembra que Vargas o proibiu de funcionar, tanto que essa ANL acabou fazendo a intentona comunista. Agora o período era democrático, o Partidão veio. Veio com apoio, inclusive, da União Soviética. Partido Comunista Brasileiro, líder Luiz Carlos Prestes, tinha apoio de uma parte do movimento operário, importante isso, né? Quer dizer, uma parte do movimento operário simpatizava pelo comunismo e de intelectuais, né? Como, por exemplo, o próprio Oscar Niemeyer, né? O Lúcio Costa, o Graciliano Ramos, você vai ter uma galera de esquerda intelectualizada que vai apoiar esse movimento, que defendia o crescimento da burguesia nacional para depois acontecer a Revolução, né, socialista. Isso é uma coisa muito interessante. Você lembra que Luiz Carlos Prestes foi preso no próprio governo de Getúlio Vargas e foi mandado, né, para a prisão, enquanto Olga Benário foi mandada para os nazistas. E aí, mesmo com isso, o Partido Comunista indicou que tinha que se apoiar o queremismo de Vargas. Tinha que apoiar que Vargas continuasse no poder até uma nova Constituição. E o Prestes subiu no palanque para apoiar Vargas, mesmo tendo uma diferença, uma vida pessoal dessa, né, esse caso, né, que aconteceu com ele, essas diferenças com Vargas. Quer dizer, ele sobe no palanque contra um inimigo pessoal dele para apoiar o queremismo. Porque na visão do Partido Comunista, o Brasil ainda tinha uma estrutura feudal. Era necessário passar a ter uma burguesia nacional desenvolvida, e o Vargas era o melhor caminho para isso, para depois ter uma revolução socialista. Quer dizer, o socialismo em etapas, feudalismo, burguesia nacional, um capitalismo nacional mais forte, para depois você ter uma revolução socialista, uma revolução igualitária. Galera, Constituição de 46. Os partidos criados, Constituição de 46. Só um detalhe, você tem que lembrar que o PCB, em 47, no governo Dutra, vai ser proibido de funcionar. Quer dizer, o PCB ficou apenas 2 anos funcionando, logo depois foi proibido de novo, e só vai voltar nos anos 80 a funcionar. Beleza, Constituição de 46, coloquei a foto aqui do Dutra, né, que foi eleito, mas como é que vai ser essa Constituição? Harmonia em 3 poderes, divisão igualitária, uma divisão proporcional dos poderes da República, federalismo, democracia, federalismo, divisão dos poderes, manutenção da legislação trabalhista, quer dizer, os ganhos da legislação trabalhista foram mantidos ainda. É importante que a polaca acabou, né, aquela Constituição autoritária acaba, você vai ter agora uma Constituição aí liberal, democrática. Mandato presidencial de 5 anos, tá? Eleição direta para presidente. Fim da censura, quer dizer, o fim da DIP, né, do Departamento de Imprensa e Propaganda. Resumindo, galera, eleições presidenciais e a vitória de quem? De Dutra. Como é que Dutra vence a eleição? Primeiro com a aliança PTB-PSD. Vamos lembrar isso aqui? Olha só, PSD criado por Vargas e PTB. Foi essa aliança que fez com que Dutra fosse eleito. Dutra era ex-ministro da guerra do governo de Vargas. Então Vargas não foi permitido a ele a participar das eleições, diga-se passagem, não foi permitido. A única coisa que o Vargas pôde fazer é ser candidato a senador. Inclusive foi eleito senador, mas ele não podia participar das eleições para presidente. Aí o que aconteceu? O Dutra veio como candidato.
na aliança PTB-PSD, o Dutra acabou sendo eleito com quase 50% dos votos. Galera, aqui no ProEnem, na nossa próxima aula a gente vai falar do governo Dutra, ver como é que vai ser essa economia e a aliança e a aproximação dele com os Estados Unidos. Continua aí estudando, continua na luta que você vai conseguir o seu objetivo, que é passar no vestibular. ProEnem, e estamos juntos aqui para te ajudar. Um grande abraço.